Pessoal, tudo bem? Hoje o Senta que lá vem história vai contar a história das cartas da corte do naipe de copas. O primeiro vídeo contou a história das cartas enumeradas do naipe de copas. Agora a gente vai saber sobre a história do pajem, do cavaleiro, da rainha e do rei. Bem, o pajem é Narciso, filho do deus rio Céfiro e de uma ninfa. Narciso era lindo demais. Não lhe faltavam pretendentes, porque a sua beleza era tamanha que todos se apaixonavam por ele. Não importa o sexo, ele tinha pretendentes de ambos os sexos, mas a sua mãe, advertida pelo adivinho Tiresias, nunca permitira que o garoto visse o seu próprio reflexo. Portanto, ele não tinha noção de sua própria identidade, mas um dia ele passeava pela Campina Tespiana, chegando a um lago que era alimentado por uma fonte de água cristalina, onde jamais foi perturbado pelos animais silvestres, pelos homens, pelo gado, pelos pássaros, e nem mesmo galhos sombreavam esse lago. Ele sentiu sede, abaixando-se, viu refletido no espelho d'água a sua imagem e aconteceu uma tragédia. Ele se apaixonou por sua própria imagem. Ele primeiro tentou abraçar, beijar aquele rapaz, mas logo ele se reconheceu e ficou se admirando naquele lago horas após horas. Finalmente, Narciso não conseguia mais suportar a agonia daquele amor inatingível, sacou a sua adaga e feriu seu peito, exclamando: "Ó jovem, amado em vão a Deus", e expirou. O seu sangue, que caiu sobre a terra, fez brotar os narcisos silvestres, aquelas florezinhas brancas do campo. Essa história é muito triste. O Cavaleiro de Copas é a segunda história de hoje. Quem é ele? Ele é o jovem Perseu. Acontece que Perseu, filho de Zeus e de uma mulher mortal chamada Danae, ele foi jogado com sua mãe em uma arca ao mar pelo seu próprio avô, pai de sua mãe, porque o oráculo de Delfos havia avisado a seu avô Acrésio que ele teria um neto que o mataria. Então ele assim se livrou de Perseu e Danae. Mas as divindades da água protegeu mãe e filho, e acontece que eles foram levados às margens de Sérifos e o rei Polidetes protegeu a ambos. Mas acontece que durante toda a infância de Perseu, Polidetes perseguiu Danae, sua mãe, por quem o rei se apaixonou, mas Perseu não se conformava, achava que sua mãe merecia um pretendente mais à altura dela. Então o rei, para se livrar de Perseu, deu a ele uma missão do qual ele não escaparia da morte, que era o de matar a Medusa, a terrível Medusa. Mas só que Perseu foi protegido pelas Greias, que são 3 bruxas que compartilham de um único olho, e conhecia o segredo do futuro e disseram-lhe onde encontrar Medusa. Também ajudado por Atena, que o armou com um escudo mágico, e foi dessa maneira que ele viu a Górgona refletida no seu escudo e pôde matá-la. Bem, então ele fez sua viagem de volta, trazendo a cabeça da Medusa, cujos cabelos eram serpentes. E no caminho de volta a Sérifos, ele passou pela Etiópia,
onde salvou a linda Andrômeda das garras de um monstro marinho. Certo, é Andrômeda mesmo que se transformou na galáxia de nome homônimo. E se apaixonou, com ela se casou, né? E ele então continuou sua jornada de volta a Sérifos. Lá ele matou Polidectes e que tentou seduzir a mãe dele, ele não aceitou isso. Bem, cumprida a sua missão e tudo então concretizado, ele, juntamente com sua mãe e sua esposa, empreendeu o caminho de volta para o lugar do seu nascimento, onde a Crise, o seu avô, tentara matá-lo. Apesar de não procurar vingar-se dele deliberadamente, ele acabou matando o seu avô acidentalmente, tornando-se dessa forma rei de Argos. Mas o lugar repleto de memórias tristes não foi atraente para Perseu, que se transferiu para Tirinto, onde fundou uma gloriosa dinastia. Agora a gente vai ver a história da Rainha de Copas. Quem é a Rainha de Copas? É Helena. Ela era filha de Zeus e Leda. E ao atingir a idade adulta no palácio de seu padrasto, o rei Tíndaro de Esparta, todos os príncipes da Grécia foram seus pretendentes, porque ela era belíssima, né? Ela acabou se casando com Menelau, mas o casamento estava fadado ao fracasso, pois Afrodite prometera a Paris, o príncipe troiano, a mais linda mulher do mundo, se ele escolhesse a ela, Afrodite, no concurso de beleza, né? Esse concurso é inclusive mencionado na Carta dos Enamorados. Bem, Helena era essa mulher. Então, no devido tempo, Paris e Helena encontraram-se e apaixonaram-se, e Helena fugiu com ele. E foi um insulto ao rei Menelau. Isso provocou a guerra de Troia, né? Na qual Paris foi morto. Finalmente, a beleza de Helena atraiu para si outros amantes, sem mencionar o herói Teseu, que a sequestrou quando ainda era adolescente. Todos esses outros amantes tiveram seus favores enquanto ela ainda estava em Troia, e dessa forma Helena desfrutou de um período de 10 anos de guerra. Quando os troianos foram derrotados, Menelau procurou Helena, a quem havia jurado matar por adultério, mas o que aconteceu? Ao vê-la, se apaixonou novamente e a levou de volta a Esparta. Se ela lhe foi fiel ou não durante o resto da vida é algo que a mitologia não revela. E quem é o rei de Copas e sua história? Vamos ver. O rei de Copas, Orfeu. Ele é Orfeu, era filho do rei Égro da Trácia e da musa Calíope, sendo o mais famoso poeta e músico que jamais existiu. Apolo presenteou com uma lira e as musas o ensinaram a tocar de forma tal que ele não somente encantava as feras, mas fazia até as árvores e as pedras se moverem para seguir o som das suas canções, né, de suas músicas. Ele casou-se com Eurídice e estabeleceu-se na Trácia. Um dia, um homem procurou assaltar Eurídice no vale do rio Peneu, e ao tentar fugir, ela pisou em uma cobra que a picou, causando-lhe a morte. Mas Orfeu ousadamente desceu para o submundo, procurando trazê-la de volta. Ele não somente encantou o barqueiro Caronte, Cérbero, o cão de 3 cabeças e os 3 juízes dos mortos com a sua música melodiosa, como também conseguiu suspender temporariamente as torturas dos condenados, e tanto consolou o coração negro de Hades, que obteve permissão de resgatar Eurídice ao mundo superior. Mas Hades exigiu uma condição. Orfeu não deveria olhar para trás quando ela não estivesse segura de volta à luz do sol. Eurídice seguiu Orfeu pelas passagens escuras, guiada pelo som de sua lira, mas no último momento ele perdeu a confiança e olhou para trás para ver se ela ainda o seguia, e dessa vez perdeu-a para sempre. Essa história é muito triste. A partir de então, Orfeu assumiu o papel de sacerdote, ensinando os mistérios
Porém, o que aconteceu? A vida de Orfeu não era fácil. O deus Dionísio enciumou-se dele por causa de sua fama entre os homens, que começaram a adorá-lo como se fosse um deus divino, né? Como se ele fosse divino. O deus enviou as suas loucas bacantes ao seu encalço, e elas, furiosas que eram, reduziram-na a pedaços. Lamentando e chorando o ocorrido, as musas recolheram seus restos mortais e o enterraram ao pé do Monte Olimpo, onde os rouxinóis agora cantam mais docemente do que em qualquer outro lugar do mundo. Bem, terminamos por aqui. Com esse segundo vídeo, fechamos as histórias das lâminas do naipe de copas, tanto das lâminas numeradas quanto das lâminas da corte. Até a próxima!